Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro O Custo do Discipulado, do autor Jonas Madureira. Então assiste o vídeo até o final para poder conferir tudo. E antes de continuar, já sabe, né? Ajuda a amiga aqui, já deixa o seu like. É algo bem rapidinho, não custa nada. Em um clique você deixa o like. E quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto. E desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal. E ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso, assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a programação, novidades, o dia a dia e muito mais em tempo real. Então, eu fiz a leitura pelo Kindle, é um livro bem curtinho, está disponível no Kindle Limited, escrito pelo Jonas Madureira, então um livro aí nacional, e é da editora Fiel. Enquanto eu vou falando sobre o livro, vou deixar a capa dele aqui disponível. Então, como o próprio nome diz, O Custo do Discipulado, o tema do livro é discipulado. Ele vai falar sobre a doutrina da imitação de Cristo. A palavra discipulado tem dois sentidos, da mesma forma que a palavra manga no português, que pode ser a manga da camisa ou a manga fruta que a gente conhece. Então, discipulado pode ser você sendo discípulo de Cristo ou você tentando ajudar outra pessoa a ser esse discípulo. Porém, essas duas propostas caminham juntas. Afinal, para você discipular alguém, é necessário que antes você seja um discípulo. No começo do livro, ele vai falar sobre o custo do discipulado, que eu não vou mencionar aqui quais são, porque senão tiraria aí a graça, né, de você fazer a sua própria leitura. Então vou deixar para que você tenha a sua experiência única. Mas no decorrer do livro, ele vai abordar alguns pensamentos, algumas ideias, para que possamos refletir sobre alguns pontos que ele traz defendendo o seu pensamento sobre o discipulado no sentido de seguir a Cristo e também de ajudar outras pessoas a seguirem o Pai. O primeiro ponto, ele fala sobre sinceridade versus autenticidade, que não dá para sermos autênticos se desejamos ser de fato os discípulos de Cristo. Eu concordei com alguns pontos, mas eu percebi que pensamos diferente em alguns outros pontos e está tudo bem. Eu acredito que esses dois pontos podem estar juntos, você ser sincera e ser autêntica. Porque eu tenho uma definição de que ser sincera é você ser verdadeira e ser autêntica é ser você mesma. E partindo desse pensamento, eu sei que pode ser um pouco arriscado sair propagando isso, porque a depender de como você fala, pode causar um certo dano, principalmente porque pode ir numa linha completamente contra o que a palavra de Deus nos ensina sobre como devemos ser. Pegando aí o exemplo da questão da autenticidade, se eu digo para você que você pode ser quem você é, isso tem um risco muito grande, principalmente que eu possa estar alimentando a cultura do ego. Então a questão é a forma como isso vai ser passado e ensinado. Mas pensando na ótica que nós cristãos temos Cristo como centro da nossa vida. Se eu digo que sou sincera, ou seja, verdadeira, o que eu uso como parâmetro para me dizer o que é verdade ou não é o que está na palavra de Deus, é o que o próprio Deus me mostra sobre o que é a verdade. Afinal, um dos atributos de Deus é ser verdadeiro. Então, conhecendo ao Pai, eu conheço a verdade. Já o ponto de ser autêntica, de ser você mesma, nessa ótica de que Cristo é o centro da nossa vida, esse ponto é válido quando descobrimos a nossa verdadeira identidade em Deus. Só que eu sei que é um pouco delicado porque existem muitas pessoas na igreja, há anos frequentando a igreja, que não conhece de fato quem elas são através da palavra de Deus. Então, assim, eu não sei se estou conseguindo me expressar direito para vocês, mas eu acho que dizer que não podemos ser autênticos é um pouco assim complicado. Eu acho que já é demais, porque se a gente pensa na ideia, né, de ser você mesma com base no que Deus diz sobre quem você é,
sim, você tem que viver dessa maneira, não com base no rótulo de outras pessoas, não com base no que outras pessoas desejam ou naquilo que você acha sobre você. Que eu sei, gente, que essa questão de ser você mesma tem uma inclinação muito grande para a questão do ego, para o ego ser alimentado, mas eu tô falando de uma vertente onde você tem a certeza que Cristo é o centro da sua vida. Então tudo bem ser sincera, ser verdadeira, porque a verdade que você conhece é a verdade de Cristo, e tudo bem você ser autêntica, ser você mesma, porque você está sendo quem Deus diz que você é. E para complementar essa ideia, tem momentos que o autor fala sobre a questão do desejo, que desde Adão e Eva o desejo é algo muito forte, que existe o desejo natural, vamos dizer assim. Um exemplo, eu quero beber água, meu corpo ele está necessitando de água e isso é biológico, é natural e consequentemente eu vou ter o desejo de beber água de forma automática. Então isso é uma coisa. O outro ponto, uma outra visão sobre a questão do desejo é quando temos o desejo de ser alguma coisa. Então um exemplo, eu sou fisioterapeuta, né? Isso é real, tá? Então eu sou fisioterapeuta e o meu desejo é ser uma fisioterapeuta melhor. Daí eu vou ter alguém como referência para que eu possa, né, me desenvolver, me capacitar e crescer para ser uma pessoa melhor. E nesse caso, nosso desejo tem que ser em ter Cristo como a nossa referência, para que venhamos buscar sermos os melhores a cada dia com base, né, em Cristo. Talvez possa ficar um pouco confuso você assistindo assim de primeira, mas se você já leu o livro, eu tenho certeza que você vai compreender melhor isso que eu tô compartilhando. E eu achei válido trazer isso para a resenha, porque eu pensei de uma maneira diferente, então eu acho legal, né, compartilhar para vocês terem óticas diferentes, né, opiniões diferentes. E assim que a gente vai construindo e crescendo em conhecimento. Então, para finalizar esse ponto, a ideia de ser discípulo é ser parecido com Cristo e ter ele como referência. Então, ainda assim, eu acredito que dá para você ser sincero, ou seja, verdadeiro, a verdade sendo a de Cristo na sua vida, e dá para você ser você mesma no sentido de exercer a sua verdadeira identidade em Deus e não de alimentar o ego que há em você. Um outro ponto que ele fala sobre a questão do discipulado versus a igreja. E eu tinha uma definição bem diferente, um conceito diferente sobre o discipulado. Eu achava que era um curso ofertado pela igreja para aquelas pessoas que estão chegando na igreja, que querem aprender as bases, né, da fé cristã, fundamentos que devemos acreditar. Então era essa definição que eu tinha, de ser algo pontual. A pessoa chega, faz o discipulado e depois ela segue, né, crescendo na igreja, se desenvolvendo como membro. Mas aí eu entendi que a essência do discipulado é de fato essa, você ser discípulo de Cristo e você ajudar outras pessoas a serem discípulas também. Então é super válido esse momento do discipulado, eu acho fundamental, muito importante, porque ali você vai dar uma base para aquelas pessoas que estão chegando, porque eu não sei vocês, mas eu infelizmente não fui bem discipulada. Então durante muitos anos na caminhada cristã eu não sabia coisas básicas da fé, como um exemplo, o que é pecado, o que é ser justificada, o que é a santidade e muito mais. E são coisas básicas que precisamos de fato conhecer para nossa fé estar firme em Cristo. Então com isso, né, com essas duas vertentes do discipulado, eu entendo que não é algo pontual, mas sim algo contínuo. Conforme a cada dia eu vou crescendo em conhecimento da palavra de Deus, em buscar servi-lo e de fato ser uma discípula, ser um aprendiz, aprender com o mestre naquilo que ele compartilha em sua palavra e buscar mudar, né, a minha velha natureza para ser uma nova criatura em Cristo. Conforme isso vai acontecendo na minha vida, que assim, gente, é um processo, não é algo que você aprende de uma vez e já muda, não. A cada dia coisas vão acontecendo, situações surgem na nossa vida para nos moldar. Então o processo de discipulado individual, que é quando você se torna discípulo mesmo,
é contínuo, assim como o processo de você discipular alguém, de você ajudar uma pessoa a de fato conhecer mais a palavra de Deus, os princípios e seguir vivendo nisso, também é contínuo, porque é um aprendizado atrás do outro. Então esse conteúdo me ajudou bastante a desmistificar a ideia do discipulado, a entender que existem essas duas vertentes e que elas andam juntas. Pensar no discipulado como um estilo de vida. O meu estilo de vida é ser um aprendiz, é a cada dia aprender com o mestre e ajudar outras pessoas nessa caminhada de aprendizado, porque é a troca, né? A gente vai fazendo essa troca quando estamos em comunhão com os nossos irmãos. Essa leitura foi uma sugestão das minhas singuletes e eu acredito que vamos fazer a leitura no próximo ano, em 2023, então se você tem interesse em participar do nosso clubinho de leitura, o nosso objetivo é de ler um livro cristão por mês. Eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo onde eu conto um pouco sobre o projeto, algumas informações necessárias e caso você tenha interesse em participar, dá uma conferida e faça parte aí do clubinho e provavelmente vamos sim fazer a leitura desse livro no próximo ano. Eu fiz a leitura em 2 dias, pois é, gente, é um livro de ensino, mas a sua escrita é assim, maravilhosa ao ponto de ser bem fluida, que você vai lendo ali, vai se aprofundando, é muito boa. Então eu lembro que eu comecei à noite, terminei em 50% e no outro dia eu li os outros 50%, no amanhã, na verdade. Eu acredito que se eu tivesse com um tempo mais livre, em um dia eu já teria finalizado. Mas eu amei demais, aprendi muito. Eu sinto que não foi o suficiente, sabe? Mas deu para trazer uma ótica. Na verdade, o objetivo dele não é ensinar como fazer discipulado, não é falar de forma profunda sobre o discipulado no quesito de o que é o discipulado e qual a proposta, enfim, mas de fato de falar sobre o custo do discipulado e trazer esse aspecto aí sobre ser um discípulo. Eu estou super interessada nesse conteúdo. Se você conhece outros livros que falam sobre discipulado, comenta aqui abaixo que eu quero muito saber. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse livro é incrível, eu super recomendo para todos. Eu acredito que realmente traz uma base muito importante para a nossa fé cristã. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, aquilo que eu compartilhei com vocês. Eu acho que se você fizer a leitura e depois assistir o vídeo, caso você não tenha feito antes, você vai compreender melhor os pontos que eu trouxe aqui, mas eu achei muito válido compartilhar a minha opinião por ser diferente, um pouco diferente, na verdade, do que o autor acaba abordando, mas enfim. Então, se você já fez essa leitura, comenta aqui abaixo que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque o que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais!